Neste sábado, dia 15 de agosto, o 24º ciclo de palestras do Quinto Seu vai trazer a palestrante Carmen Silveira com o tema O que é a paz para você? Este ano, o ciclo de palestras está abordando o tema O que é viver em paz, sendo realizado totalmente de forma online e transmitido pelo YouTube do Quinto Seu. Olá, queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos juntos aqui nesta oportunidade para estudarmos uma lição preciosa que nos foi trazida pelo Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o livro Boa Nova. Hoje nós estudaremos o capítulo 28, que fala sobre o bom ladrão. Nós agradecemos pela oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Ivana Raiski, eu sou trabalhadora no movimento espírita, resido em Goiás, em Goiânia, e é com muita alegria que nós estamos juntos aqui. E nós queremos então, para começarmos bem essa nossa atividade, convidar a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso querido amigo, em agradecimento pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos virtualmente, distantes fisicamente, mas juntos no mesmo sentimento, numa mesma vibração, para que possamos estudar e compreendermos melhor o que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos, não somente com as suas palavras, mas principalmente com os seus atos, com a sua vivência. Que os benfeitores amigos possam nos auxiliar para que tenhamos uma boa compreensão do estudo e que a nossa fé se fortaleça para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Rogamos assim, Senhor, a sua permissão para iniciarmos mais este estudo. Que assim seja. Muito bem. O livro, então, o capítulo 28 do livro Boa Nova, intitulado O Bom Ladrão. A história começa dizendo assim: alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé, com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. E aqui nós já começamos o aprendizado. Essa ansiedade, esse desejo que nós temos de solucionar tudo, todas as coisas da vida, de forma muito imediata. Nós temos essa vontade e esse desejo de que todos os problemas se resolvam rapidamente. Nós somos muito imediatistas. Nós não compreendemos que muitas vezes a resolução dos problemas, elas podem sim demorar algum tempo, porque é necessário, é o tempo necessário para o nosso aprendizado. E nós, nessa nossa ânsia de querermos solucionar tudo, acabamos nos precipitando e muitas vezes caindo na descrença, exatamente porque imaginamos que Deus não está nos ouvindo ao não ouvir as nossas preces pela solução daquele problema. E nós vamos também compreender que muitas vezes a solução do problema, ela não está fora, ela não é externa, ela está dentro de nós. E para isso nós precisamos entrarmos, nos introspectarmos, olharmos para dentro de nós para tentarmos buscar a solução deste problema. Bom, e aí segue o texto dizendo assim: como será essa virtude? Falando da fé. De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi com atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão dos seus benefícios. Interessante que ele primeiro começa a questionar como será que é essa virtude da fé? Como é que nós podemos manter a fé no nosso coração, como essa chama acesa? E aí a conclusão que ele chega é que esse sentimento e essa virtude, ela não está ao alcance de todo mundo. Ela estaria ao alcance só de algumas pessoas que ele diz que são pessoas cultas, homens cultos. Isso também é algo que muitas vezes nós fazemos, assim como Levi. Nós imaginamos que aquilo que é o ideal que Jesus veio nos ensinar não é para nós, que nós ainda não temos condições, que nós somos muito pequenos, muito imperfeitos. Nós imaginamos que apenas o outro tem condição de exemplificar ou de cultivar aquilo que Jesus nos ensinou.
E aí nós nos esquecemos que nós estamos aqui reencarnados, todos no mesmo pé de igualdade, porque somos espíritos, filhos de Deus em processo evolutivo, e que essa modificação, ela primeiro precisa começar em nós. Não adianta nós imaginarmos que o mundo será um lugar melhor pensando numa transformação externa, pensando somente na modificação do outro, ou da sociedade, ou do governo. A mudança, ela precisa primeiro vir de cada um de nós. E aí, Tiago diz para Levi: não tanto assim. Acredito que basta a nossa vontade, para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Olha só como Tiago foi no ponto certo. Basta a nossa vontade, para que nós possamos confiar em Deus. Então a nossa vontade, ela é a base da maioria das nossas ações, dos nossos pensamentos. Se nós desenvolvemos essa vontade de ter fé, de acreditar em Deus, essa vontade vai nos impulsionar para que nós busquemos a compreensão, né? Busquemos os ensinamentos, compreender esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo também veio descortinar para nós o seu significado. Nós vamos buscar esses conhecimentos para fortalecer em nós essa fé que é a fé raciocinada, que é a fé que a doutrina espírita nos conclama a termos. Diferentemente da fé cega, que é aquela fé que aceita qualquer coisa sem questionar, a fé raciocinada é aquela que questiona, é aquela que exige compreender o porquê das coisas. Tanto que Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo, ele nos dizia que não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Porque é justamente a compreensão é que vai trazer para nós o esclarecimento e, consequentemente, a consolação, e nós poderemos enxergar melhor qual é o caminho que nós devemos seguir. E Tiago falava disso, né? Da vontade. E aí, perguntavam dos filhos de Zebedeu: mas a fé será virtude para os que apenas desejam? A um canto, como distante daquele duelo de palavras, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Ou seja, gente, a fé ela é laboriosa. A fé, ela sozinha, ela não tem o mesmo efeito. Então, aqueles que trabalham, e trabalhar quer dizer o quê? Nós não estamos aqui falando apenas do trabalho de ordem material, para a aquisição do pão de cada dia, ou o trabalho material para aliviar o sofrimento das outras pessoas, né? A caridade que nós fazemos. Mas nós estamos também falando aqui do trabalho espiritual, não é? De nós desenvolvermos em nós as virtudes, sermos mais tolerantes, mais pacientes, aprendamos a amar os nossos semelhantes, como Jesus nos recomendou. Então, aqueles que trabalham e confiam, confiar em Deus. Porque se eu tenho fé, eu preciso confiar. Não adianta eu ter fé na existência de Deus, na providência divina, se eu não confio que esse Pai está cuidando de mim, está conduzindo a minha vida. E aí Jesus prossegue: tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Ou seja, a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ela independe do que está acontecendo na nossa vida. Ela independe se nós estamos doentes, se nós estamos passando por dificuldades financeiras, se nós estamos vivendo conflitos familiares, conflitos pessoais. Não interessa se nós estamos numa época maravilhosa da nossa vida, tudo dando certo. Independentemente das coisas que estejam acontecendo conosco, a nossa fé, ela tem que ser firme. Porque quando nós confiamos, nós acreditamos que o que acontece conosco é para o nosso bem. Deus não iria permitir que nós passássemos por situações que não trouxessem algum tipo de benefício para nós. Mas aí, às vezes, nós pensamos assim: mas como assim benefício?
eu ficar doente, eu sofrer tanto, ou eu ver um ente querido meu sofrendo com uma doença e eu sem poder fazer nada, como é que isso pode ser em meu benefício? Os olhos da reencarnação é que vai fazer com que nós compreendamos a justiça divina. Porque quando nós entendemos o processo, os mecanismos da lei divina, nós vamos entender que essa dor, isso que nós estamos passando agora, é fruto das nossas ações. Nós aprendemos que a causa das aflições, elas podem ser atuais ou elas podem ser anteriores, provenientes de uma outra reencarnação. Então, aquilo que eu não encontro uma causa no presente, certamente, se eu pudesse me recordar de vidas passadas, eu iria encontrar ali a causa daquela dor, daquela situação que eu estou passando. É importante dizer, não como forma de punição. Deus não está nos punindo. Nós estamos apenas submetidos a uma lei de ação e reação, ou de plantio e colheita. Então hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei ontem. É a lei de causa e efeito. Então a justiça se faz dessa forma. Se eu cometi um erro no passado e aquele erro ficou, ninguém descobriu, aparentemente eu fiquei impune. Quando chega numa outra oportunidade reencarnatória, Deus nos coloca de novo naquela situação, para que eu possa sentir na pele aquilo que eu causei para o outro. Então faz parte da justiça divina. E isso é para o nosso bem, porque é aprendizado, é expiação das nossas faltas. São provações para as quais nós nos colocamos à disposição no sentido de realmente evoluirmos espiritualmente em busca da perfeição e da felicidade. E aí Jesus diz assim, a alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor, por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Como é que nós estamos agora nos comportando e reagindo nesses dias dessa pandemia? Será que nós estamos realmente confiantes em Deus? Será que nós estamos entendendo que isso tudo que acontece é para o nosso bem, embora nós não consigamos ainda entender? E que nós não precisamos ter medo, porque Deus está no comando? A partir do momento em que eu faço a minha parte, e Jesus disse isso bem claro, faça a tua parte que o céu te ajudará. O que é a minha parte? É me prevenir, é me precaver, é não me colocar voluntariamente em risco, colocando em risco a minha saúde, a minha integridade física. Mas se eu procuro me proteger e algo mesmo assim acontece, eu preciso entender que é porque existe um planejamento divino para a minha vida e que aquilo é algo que eu preciso passar, mas que aquilo também vai passar. Nenhuma dor dura para sempre. Então, quando nós temos essa confiança no Pai, essa fé forte, sólida, nós aprendemos a enfrentar as dificuldades com mais força e com mais resignação. Mas, mestre, indagou Levi em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado grande número de criaturas, de criminosos, que atribuem à providência os seus feitos delituosos, e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Olha que interessante, né? Essa pergunta de Levi. Porque realmente, como é que a gente sabe que isso aqui é providência divina, que Deus colocou isso na minha vida e não é algo que eu próprio estou provocando? E quando ele fala aqui que atribuem à providência os seus feitos delituosos, eu me recordo de uma história contada por Divaldo Franco em uma de suas palestras, em que ele falava de um ladrão que assaltava, furtava com muita facilidade. E ele sempre se dava bem nos seus furtos, ele não feria ninguém, mas ele conseguia furtar e sair ileso e ninguém conseguia pegá-lo. E aí alguém perguntou para ele, qual que é o segredo? Como é que você consegue esse sucesso, não é, nesses seus empreendimentos criminosos? E aí o ladrão disse assim, é porque eu tenho um trato com Deus. Tudo que eu furtar,
30% eu dou para caridade. E assim Deus me ajuda e me protege. Então vejam bem, o equívoco na interpretação do que seja a providência divina. Como se fosse possível nós barganharmos por Deus para agirmos como se fôssemos Robin Hoods modernos, tirando dos que têm mais para dar para os que têm menos. E claro, ficando com uma gorda comissão aí nesse processo, né, de intermediação. Então isso é uma falta de compreensão do que seja a providência divina. E aí tem aqueles também que são inertes e que classificam a preguiça como fatalidade divina. Então são aquelas pessoas que não se predispõem a fazer nada. Nada para elas dá certo, por quê? Porque elas nem tentam, elas nem começam. E aí elas dizem assim, não, mas isso é vontade de Deus, porque as coisas para mim não dão certo. Não dão certo porque não existe um esforço da minha parte, de ir em busca daquilo que eu necessito. E aí, Jesus continua dizendo assim, a vontade de Deus, além da que conhecemos acerca da sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura e retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Ou seja, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Em alguns momentos nós estaremos felizes, nós estaremos otimistas, porque as coisas estão dando certo de acordo com o que nós gostaríamos que fosse. Em outros momentos, as coisas já não estão dando certo como nós gostaríamos, elas começam a caminhar por um outro caminho que não era o que nós gostaríamos, mas diante disso tudo, quando nós confiamos, nós acreditamos que aquilo então traz para mim algum ensinamento e eu vou fazer o melhor que eu puder diante daquela situação. E aí Tomé diz assim, entretanto, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Vejam vocês que Tomé ainda insiste nessa ideia de que isso não é para qualquer pessoa, que é apenas para uma pessoa já mais preparada. E aí Jesus, fitando Tomé com amor, diz assim, todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. Percebam que Jesus diz que todo homem de fé será agora ou mais tarde. E aí nós nos lembramos que, independentemente do tempo que nós gastemos, nós demoremos, todos nós um dia seremos espíritos perfeitos. Porque Deus nos criou para essa perfeição. A partir do momento em que Ele nos cria, todos os irmãos, da mesma forma, simples, ignorantes no sentido de não saber, de não conhecer, Ele nos dá o livre-arbítrio e Ele nos destina à perfeição. Então, mais cedo ou mais tarde, nós seremos essas pessoas aqui que Jesus fala, que são aqueles que seremos irmãos diletos da sabedoria e do sentimento e seremos leais ao Pai que está no céu. Todos nós chegaremos a esse ponto. Vai depender de nós, do nosso esforço, porque nós temos livre-arbítrio. Então, quando nós nos esforçamos, de acordo com o que Paulo dizia, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. O mal que ele não queria, esse ele fazia. Exatamente mostrando que nós ainda estamos nessa etapa evolutiva, que nós não conseguimos ainda fazer o bem o tempo inteiro. Mas isso é um exercício, é um treino que nós precisamos insistir, porque nós vamos aprender a fazer o bem e a sermos bons. E aí, o discípulo sorriu e disse, todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus.
Ou seja, quem é que é bondoso e quem não é? Como é que nós podemos saber disso? Não é? Deus é que tem esse conhecimento. Mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Olha que linda essa lição. Porque o apóstolo ele queria colocar isso na condição daqueles homens mais cultos. E Jesus disse que muito possivelmente esta fé, essa confiança, viria justamente do coração daqueles mais infelizes, daqueles mais desclassificados do mundo, não é? Aqueles todos para os quais Jesus teve sempre uma palavra, um gesto de carinho e de amor. O apóstolo sorriu desapontado, no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Aí, depois, já segue Jesus sendo crucificado. E aí diz assim: na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Percebam que os apóstolos, eles ficaram com muito medo. Quando Jesus foi preso e condenado à crucificação, eles ficaram com muito medo. Então eles todos saíram, fugiram, negaram a Jesus. Nós conhecemos a história de Pedro que negou Jesus 3 vezes e Jesus disse a ele que isso aconteceria, não é? Então não foi diferente com os outros. E aí Tomé, ele se disfarça para poder olhar aquilo que estava acontecendo ali. E nesse momento ele começa a refletir, né? Aquela razão dele de homem do mundo, ele não conseguia entender se Jesus era o Filho de Deus, enviado pelo Pai para a libertação do povo, se Jesus só distribuía bondade, só falava de amor, só fazia o bem, como é que era permitido que ele passasse por aquela situação? Como é que Deus permitia que Jesus estivesse ali passando por aquele martírio na cruz? Jesus estando ali, sofrendo daquela forma, a coroa de espinhos na sua fronte, fazendo uma alusão de que ele era o rei, as suas mãos pregadas na cruz, aquelas mãos que só o bem tinham feito, que tinham curado tantas pessoas. E aí ele olhava em volta e se perguntava: onde estão aqueles que foram curados por Jesus? Onde estão os cegos, os estropiados, os leprosos, os endemoniados? Onde estão esses que não estão aqui para apoiar Jesus nessa hora final? Então Tomé fica ali naquele momento refletindo e se questionando, né? Como que Deus permite isso? E aí diz assim: Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar alguns dos companheiros para trocar impressões, entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando-se que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua presença, mas a ninguém encontrou. E aí ele questiona: valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorver em estranhas interrogações. Ele então, observando, reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e ironias. Estavam zombando de Jesus. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava sobre a multidão, como que querendo descobrir um rosto amigo. Gente, imaginem Jesus nessa hora, passando por aquele martírio que ele já sabia que ele teria que enfrentar em função da dureza do coração dos homens, mas olhando e não enxergando os seus bem-amados, aqueles que conviveram com ele intimamente nos últimos anos ali daquela sua existência, né, reencarnado. E aí Jesus, Tomé ficava ali, né, parecendo-lhe escutar ainda o ruído inovidável dos cravos do suplício. E aí ele ficou olhando e verificou que os 2 malfeitores que estavam juntos com Jesus
Jesus punha neles um olhar amoroso. E Jesus olha para Tomé, e Tomé fica muito emocionado, os seus olhos ficam evoados de pranto, e ele recorda os dias radiosos do Tiberíades. E aí ele começa a se lembrar, né, de tudo aquilo que ele viveu com Jesus. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé. Aquela tarde em que ele conversava com Tiago, com os outros apóstolos sobre a fé. Então, naquele momento, ele se lembra, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do Mestre, com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio? Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fitava afetuosamente. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vejam que exemplo lindo de fé. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, ele sabia que ele era culpado. Ele estava sendo punido por algo que ele tinha feito. Mas ele sabia que Jesus não tinha culpa nenhuma. Ele reconhecia a autoridade de Jesus, a autoridade moral de Jesus. E naquele momento, ele pede a Jesus que não se esqueça dele. E aí, o discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra a confiança leal no peito de um ladrão. E aí Tomé vai meditar naquela lição que ele recebia, né? E ficou ali contemplando até o fim daquela agonia de Jesus, quando enfim ele é retirado da cruz, todo o seu sofrimento. E aí ele diz que como se seu espírito fosse transportado ao cume de alto monte. Pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos, ou seja, destacados homens da lei, sobraçando os livros divinos. Doutores enfatuados de orgulho passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar ao seu lado a inovidável figura do Mestre Jesus, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra a confiança leal no peito de um ladrão. E assim termina essa lição que vem reforçar para nós a importância da confiança que nós devemos ter em Deus, na sua providência,
nos seus desígnios para a vida de cada um de nós. A confiança que nós temos que ter em Jesus, que não precisava ter passado por tudo que ele passou aqui conosco, mas que veio, renasceu aqui entre nós, sabendo que sofreria, que passaria por situações tão difíceis de dor, mas que veio por amor, que veio para nos ensinar a lição, não somente com as suas palavras, mas principalmente com a sua vida. Ele que foi aquele considerado como sendo o espírito mais perfeito que esteve aqui conosco, de acordo com a informação que os espíritos nos trazem, que é o guia espiritual do nosso planeta, que está acompanhando o nosso planeta desde o início de sua formação, que é aquele irmão mais velho que se interessa por cada um de nós. Jesus, ele nunca nos abandonou. Ele nunca desiste de nós, porque ele é como aquele bom pastor que não quer que nenhuma das ovelhas do rebanho se perca. Por isso, meus irmãos, mesmo diante de momentos difíceis, de momentos de crise, de momentos de dor, em que nós nos vergamos em sofrimento, em que nós choramos amargas lágrimas, neste momento mais do que nunca, nós precisamos nos apegar a Deus, nosso Pai. Nós precisamos nos apegar a Jesus, com a confiança de que isso vai passar, que dias melhores virão, e pedir forças para que nós possamos enfrentar a dor, enfrentar a dificuldade com perseverança, com resignação, entendendo que isso faz parte do nosso aprendizado e agradecendo a Deus pela oportunidade da vida aqui, reencarnados agora. Quantos espíritos aguardam uma oportunidade no plano espiritual? Nós estamos tendo essa oportunidade agora. Por isso, mais do que nunca, valorizemos a vida, por mais que ela seja cheia de dificuldades. Porque se nós conseguirmos passar por todas essas dificuldades agora, de forma resignada, não perdendo a fé e a esperança, buscando sermos bons independentemente de tudo que está ao nosso redor, nós sairemos daqui vitoriosos para dias melhores e mais felizes. Que Jesus possa nos fortalecer neste desejo. E nós vamos então mais uma vez, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até agora, convidá-los para encerrarmos o nosso estudo desta noite com uma prece, dizendo muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá nessa existência, por todos os aprendizados, as situações difíceis que a vida nos oferece, que nós possamos suportá-las, enxergando que são apenas momentos e etapas, mas que dias melhores virão. E nós queremos, Senhor, buscar esta felicidade. Então nos ajuda para que nos transformemos em pessoas melhores, colocando em prática os ensinamentos que Jesus veio nos mostrar. Pedimos, Senhor, que nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.